Irmãos, nós vamos então meditar em Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 23, que diz o seguinte: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência, e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos a nossa confiança, porque fiel é o que prometeu. Então nós temos aqui uma exortação a perseverar na fé. O que é uma exortação? Uma exortação, o significado na etimologia é chamar para si. Chamar para si. Diferente da repreensão. A repreensão muitas vezes afasta. A repreensão, ela é um meio muitas vezes de afastar. A exortação não, ela chama a pessoa. É como o cajado e a vara. A vara afugenta. O cajado não. O cajado, ele é tipo um guarda-chuva, daqueles de curva, que o pastor pega no pescoço da ovelha e puxa ela para o caminho. Essa é a exortação. Toda vez que nós somos exortados, Deus está nos chamando para Ele. E as pessoas que nos exortam não estão querendo nos repreender, eles estão nos chamando para Ele. Esse é o significado. Então, o apóstolo Paulo, ou o escritor de Hebreus, porque é anônimo, diz que nós devemos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. O que isso significa? Na verdade, o livro de Hebreu é um compêndio sacerdotal. Porque a pessoa que escreveu Hebreus, ele entendia de santuário, ele entendia de sacrifício, ele entendia do derramamento de sangue de animais, que era uma prática feita no Velho Testamento para purificação de pecados. E agora ele faz uma metáfora, uma comparação do sangue de Jesus com o sangue que era derramado dos cordeiros no passado, no antigo santuário. E as pessoas ficavam ali esperando filas e filas para entrar no santuário e levavam seus animais, pequenos animais ou grandes animais. Alguns levavam um passarinho, uma pomba, uma rolinha. Outros levavam um cordeiro, quem era mais rico levava um cordeiro. E assim cada um apresentava o seu sacrifício diante de Deus, e o sacerdote imolava sobre um altar, degolava esse animalzinho e aspergia o sangue
sobre o altar e sobre as pessoas também. E simbolicamente eles eram perdoados seus pecados. Uma vez por ano eles iam até Jerusalém fazer isso. Para sempre, Rei, te louvarei. Salvo em casos especiais, que era no caso da cura de leprosos. Quando os leprosos eram curados, eles pegavam 2 animaizinhos, matava-se, degolava-se um, pegava-se o sangue e aspergia sobre o outro e soltava ele na mata, representando que o leproso havia sido curado. Então agora o escritor de Hebreus diz: nós temos que ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, não é mais pelo sangue de animais. Não é pelo derramamento de sangue humano, mas é pelo sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Havia um véu. Havia um véu que separava o átrio do lugar santo, do santo, para o santíssimo lugar. E no santíssimo lugar só entrava o sumo sacerdote, porque era o lugar onde Deus se manifestava. Mas Jesus inaugurou um novo caminho. Não é mais o caminho do Velho Testamento, mas é um novo e vivo caminho. É um novo e vivo caminho. Por que é vivo? Porque Jesus é vivo. E o véu é a sua própria carne. Jesus removeu através da carne dele o véu. E nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós não temos mais um sacerdote humano, falho, que também apresenta sacrifícios, ou apresentava e apresenta por si, pelo povo e por si próprio. Não. Agora nós temos um sacerdote, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Porque esse é um dos ministérios de Cristo. Jesus é rei, Jesus é profeta e Jesus é sacerdote. O sumo sacerdote. O grande sacerdote. Porque através do seu sangue Ele purificou todos os homens, toda uma geração, todo aquele que crê pelo sangue dele. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Nós devemos chegar com certeza, com coração, com certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Corações purificados da má consciência. Porque os antigos sacerdotes e as pessoas que iam ao sacrifício, eles iam com a consciência pesada. Mas nós não. Nós temos os nossos corações purificados da má consciência, da mágoa. Não é? Que significa má água. É uma água ruim
a palavra mágoa. E a má consciência é o mau sentimento, é uma ciência falsa, um conhecimento falso, que faz com que o homem se afaste mais de Deus. Mas agora não. Peguemos-nos com verdadeiro coração, inteireza, certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Água limpa. A água da palavra de Deus. A palavra de Deus é uma água limpa. Todo tipo de literatura ou de escritura, todo tipo de doutrina humana é uma água que pode ser suja. Mas a palavra de Deus, ela lava os nossos pecados, porque é uma água limpa. Em Deus não há variações. Deus é santo, Deus é puro, Deus é justo, Deus é bom. E Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos viver a vida eterna. Olha, meus irmãos, quando a gente entra nessa parte da Bíblia, a gente se envolve, porque o Espírito Santo toma nossas vidas, né? Que nós bebemos dessa água. A água também representa o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Não pense ninguém que vai entrar no reino do céu com o coração sujo. O coração tem que estar limpo pela palavra de Deus. Tem que perdoar, tem que amar. É difícil, não é? Mas Ele nos amou. Ele nos amou primeiro, nos chamou primeiro, levou os nossos pecados sobre Ele, teve suas mãos feridas, chorou muitas lágrimas por nós. Quando o cálice Ele tomou, mas tudo Ele suportou, porque Ele nos amou primeiro. Não fomos nós. Tem gente, né, que julga, condena as pessoas. Às vezes que estão na igreja, o irmãozinho que está ali buscando a Deus, e ele se sente superior. Eu assisti um filme chamado O Anjo de Sardes. E havia uma igreja ali, e um dos membros da igreja, filho de um ricaço que ajudou a fundar a igreja, e o pastor que foi para ali era um pastor muito simples e humilde, e ele aprontava, traía sua esposa com outras mulheres, e quando o pastor ia chamar a atenção, ele dizia: olha, não mexa comigo, porque eu ajudei a construir essa igreja. Se o senhor mexer comigo, eu reúno o conselho da igreja e tiro o senhor daqui. Ele governava a igreja. E aí o pastor orou. E aí Deus mandou um anjo. E o anjo veio em forma de homem, um homem de idade, barba branca. E ali ele participava dos cultos,
e das reuniões, e um dia ele chegou para esse membro, né? Quando ele foi ao banheiro e disse: olha, você está indo contra o meu servo, o servo do Senhor. E eu vim em missão. E ele disse: não fala nada comigo, seu velho. Eu sou o dono da igreja. E aí o anjo tocou nele e ele ficou agarrado lá no teto do banheiro. E disse: olha, vai descer daí quando compreender que quem manda aqui é Jesus, não é você pelo seu poder. E aí ele me tira, me perdoa, tal. E aí me tira daqui. E aí o anjo fez ele levitar e descer. E aí, quando ele foi para a reunião, ele pediu perdão à esposa, porque vivia traindo, e pediu perdão à igreja e ao pastor, porque o pastor o repreendeu várias vezes, mas ele não aceitava. Era repreensão, não era uma exortação. Mas quando o anjo veio, deu uma exortação, e ele veio, ele se chegou a Deus. Então, irmãos, o versículo 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós vivemos num mundo em que as pessoas prometem e não cumprem. Os políticos prometem e não cumprem. Quantos políticos prometem criar projetos para ajudar os pobres e não ajudam? Quantas pessoas eu já conheci que marcava comigo: ó, eu te encontro ali em determinado lugar às 7 horas da noite. Eu ia para lá e ficava até às 9 e a pessoa não aparecia, e depois não justificava. Não cumpre o que prometeu. Quantos que se casaram fizeram um voto em cima do altar de amar na riqueza, na fraqueza, na pobreza, enfermo, com saúde? Eles fazem isso. E quando passa algum tempo, o amor acaba. E aí a esposa fica doente, ou o esposo, muitas vezes com câncer ou com outra doença difícil, o amor acaba. E muitas vezes abandona. Quantas vezes eu vi isso? Deixa lá a pessoa deprimida, abandonada. Era hora de provar o seu grande amor, mas deixa a pessoa abandonada. Nesse detalhe, irmãos, a esposa de Jó, por mais que ela tivesse enlouquecido, ela permaneceu do lado de Jó, mesmo na podridão. Ela cumpriu o que ela prometeu. Então, o 23 fecha com chave de ouro esse texto: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Fiel. A palavra fiel gera outra palavra chamada fé. Vem de fidelidade. Fiel vem de fidelidade e gera fé. Quem tem fé é porque é fiel, e porque tem fidelidade a quem também é fiel e que também age com fidelidade. Porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel, irmão. Ele não te desampara. Ele não te desampara.
Eu já passei tantas experiências na minha vida em ir dormir muitas vezes, tomar um copo d'água e ir dormir e não ter nada para o outro dia. Mas no outro dia, Deus manda a bênção. Eu lembro que uma vez eu fui dormir, eu, minha esposa, e as minhas filhas eram piquititinhas ainda, eram pequenas. Eu havia perdido, minha esposa havia perdido um filho, enfrentou um período de depressão, e depois eu também passei. Nós tínhamos pagado um plano de saúde caro para que ela ganhasse o neném, mas o neném faleceu 20 dias depois. Nasceu lindo, cabeludinho, mas Deus o tomou para si. E nós entramos num período de dificuldade. E um dia eu saí para a rua e pensando o que seria de nós. As coisas haviam acabado. E aí, de repente, quando eu cheguei em casa, voltei, minha esposa falou: que brincadeira é essa? Eu falei: que brincadeira de quê? Chegou aqui uma compra de quase R$500, isso, irmão, em 2010, há 11 anos atrás. Chegou uma compra aqui de R$500. E eu falei, e eu disse que não era minha. Mas o moço disse: não, foi sim, é de vocês sim, o endereço está aqui. E foi uma jovem que comprou. E ela disse que não é para falar o nome dela. E aí ficou um mistério. Inclusive eles brincaram ainda, a minha esposa falou: mas que jovem é essa? Aí eles brincaram com a minha esposa e disseram: olha, seu marido deve estar aprontando por aí, hein? É uma jovem aí, ela mandou a compra e não falou, não. Ela é uma comerciante. E eu fiquei pensando: meu Deus, quem será? E nós ali, né? Nós, eu, a minha esposa, minha família, falava: foi fulano, foi o irmão fulano. Eu era pastor no bairro, uma igreja aberta. Foi o irmão ciclano, foi a irmã fulano. E eu falei: só pode ser fulano. Mas ninguém acertou. Um dia eu estava passando perto de uma papelaria chamada Papelaria da Dani. Essa moça hoje é formada farmacêutica, fez faculdade de farmácia e casou com um corretor de imóveis, quando eu morava ainda em Barcelona. E ela disse: pastor, eu gostaria de fazer só uma pergunta. Chegou uma compra lá na sua casa, isso aí 15 dias depois, uma compra assim. Eu falei: chegou sim. Ela disse: fui eu que comprei. E eu não ia falar para o senhor, mas eu estou perguntando porque eu fiquei preocupado de que o supermercado realmente entregou essa compra na sua casa. E ela disse: eu disse: por que você fez isso? Ela disse: olha, irmão, lá na igreja nós fizemos um propósito de abençoar um homem de Deus. Cada um de nós, além do nosso dízimo que nós damos na igreja, nós vamos dar o dízimo do dízimo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Mas ela disse que lá na igreja quadrangular, eles fizeram esse propósito. E que escolhesse um homem de Deus para ajudar. E ela lembrou de mim. Ela me via passando todo dia. Ela não era da minha igreja,
Ela não era minha parente, nada minha. Era uma jovem, cerca de 19, 20 anos, que tinha uma papelaria. Ela era próspera e fazia faculdade de farmácia. Hoje ela é uma farmacêutica formada.